Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? O café não fez efeito em vocês não, misericórdia, amém? Aleluia, Deus é bom, gente, bom demais, que bênção nós podemos estar reunidos mais uma vez, culto de ceia, olha só, gente, e agora os 2 meses seguidos é no dia 1º, hein? Março também, dia 28 é um sábado de fevereiro, dia 1º de março, pela manhã, amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21. O pastor Nelson, teimosão, está aqui, ó, subiu as escadas, hein, gente? Eu não posso falar dele não, que eu operei na sexta-feira e no domingo eu estava na igreja também. É assim mesmo? É claro, olha, tá vendo? Irmãos, antes de lermos o texto, queria fazer um agradecimento especial à igreja. Eu fiz um desafio na quinta-feira, à tardezinha, final do dia, sei que em cima da hora, para que nós pudéssemos contribuir com alimentos para compor uma cesta básica. A nossa igreja é uma igreja de um coração imenso. Igreja pequena, mas com coração de Deus. Então lá está a cesta básica, e eu queria agradecer a vocês e orar a Deus para que nunca falte, amém? Nunca falte na casa de nenhum de nós. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é o supridor, o Senhor tem nos abençoado. Oramos, Senhor, pelos alimentos que estão naquela cesta, pela família que vai receber, para que o Senhor possa abençoar de maneira abundante, não somente eles, mas todos aqueles que também contribuíram, Senhor, para que nunca falte o alimento na nossa mesa. Nós cremos no suprimento do Senhor, e como foi dito aqui no momento da oferta, aquele que com alegria dá, aquele que semeia com fartura também colherá. Nós cremos nisso em nome de Jesus, Pai, amém, amém, queridos? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 21, 2 Samuel, 21. Quero ler com os irmãos um texto bíblico, para nós falarmos a respeito de algo que as pessoas têm vivido ultimamente com frequência, e nesses dias um grupo me abordou para fazer algumas perguntas, e eu percebi o quanto a gente muitas vezes tem dificuldade, irmãos, de esquecer o passado, de esquecer aquilo que nos fere, que nos machuca, de olhar para frente, de caminhar, e também de perdoar. Porque tem aqueles irmãos que dizem assim, não, eu perdoei. Perdoou nada, todo dia está lembrando, e todo dia joga na cara do outro, basta ter um probleminha. Então, perdão é um negócio que você nunca mais vai sentir dor, nunca mais vai sentir raiva, nunca mais vai ter problema com o que aconteceu, porque acabou. Se todas as vezes que Deus olhasse para mim e lembrasse do que eu fiz, irmãos, mas a Bíblia diz que dos meus pecados da minha mocidade, Ele não se lembra mais, Ele jogou no mar do esquecimento. 2 Samuel capítulo 21, verso 1 em diante diz assim: durante o reinado de Davi, houve um período de fome que durou 3 anos consecutivos. Então Davi buscou o conselho do Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa da atitude de Saul e de sua família sanguinária, por terem assassinado os gibeonitas. Então o rei convocou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram da descendência de Israel, mas remanescentes dos amorreus. E os israelitas haviam estabelecido uma aliança de paz com eles. Todavia, Saul, no seu zelo por Israel e Judá, procurou exterminá-los. Davi indagou os gibeonitas: que querei que vos faça? Como poderei reparar o erro cometido para que abençoeis a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e sua família. Tampouco é assunto que se resolva para nós por meio de um homem que deva ser morto em Israel. Replicou-lhe Davi: eu vos compreendo. O que disserdes, eu vô-lo farei. Então os gibeonitas solicitaram ao rei: aquele homem aniquilou a nossa gente e planejou destruir-nos a todos, a fim de que não mais estivéssemos em todo o território de Israel. Que nos sejam entregues 7 dos seus descendentes, e nós os executemos perante Yahvé na cidade de Gibeá de Saul, no alto do monte de Yahvé.
O rei poupou, no entanto, a Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento de lealdade feito perante Yahvé entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Todavia o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Entregou nas mãos de gibeonitas, e esses os enforcaram no alto do monte, diante do Senhor. Os 7 foram mortos no mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano grosseiro e estendeu sobre si como abrigo, no alto de uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela cuidou para que as aves de rapina não os tocassem de dia e os protegeu contra o assalto dos animais selvagens à noite. Quando Davi tomou conhecimento do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, então Davi foi pedir os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, aos representantes dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia que mataram Saul no monte Giboa. Davi tirou os ossos de Saul e de seu filho Jonatas e os juntou aos dos que tinham sido enforcados. Então sepultaram os ossos de Saul, os do seu filho Jonatas e dos que tinham sido executados na terra de Benjamim, em Selá, no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito de acordo com a sua vontade, e depois disso Deus se compadeceu do povo e respondeu às orações em favor da terra de Israel. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, esta é a tua palavra, Senhor. A tua palavra é fiel e verdadeira. Ela tem o poder de nos abençoar, de nos confrontar, nos corrigir em amor. E a nossa oração nesta manhã é que o Senhor fale conosco, Pai. Seja uma manhã de cura na tua presença, que o Senhor quebre cadeias nessa manhã, Senhor, que o Senhor cure corações, sentimentos, Senhor, que o Senhor cure relacionamentos, que o Senhor restabeleça alianças. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus, teu Filho amado. Amém? Olha, amados irmãos, cada vez é maior o número de pessoas que vão se afastando do convívio dos amigos, da família, vão se isolando, deixando de estar em lugares que elas eram bem-vindas. Cada vez maior o número de pessoas que acham que são perseguidas, ou que não são amadas, que são rejeitadas, que Deus não se importa com elas, que elas não têm valor. Algumas dessas pessoas trazem traumas da sua infância, coisa que aconteceu quando era pequeno, porque alguém falou uma palavra, porque alguém não deu o destaque que ele achava necessário dentro de casa. Você imagina, minha casa era uma família com 5 meninos, família cearense, família pequena, a família média lá tem 12 filhos, né? Fora aquele monte de primo, quando junto todo mundo no domingo dá 52 para almoçar. Então, mas é possível tratar todo mundo igual? Claro que não, sempre vai ter uma diferença. E nós muitas vezes não conseguimos compreender isso, e as pessoas crescem chateadas, achando que não foram tratadas da maneira devida, que foi rejeitada, que fulano não gostava de mim, outro não gostava. Aí vai para a adolescência, chega na escola, os grupos se formam. E muitas vezes nós estamos fora do grupo, por algum motivo. Ou porque você não é um cara popular, ou porque você não é atleta, ou porque a moça não é bonita demais. Então algumas pessoas, novamente, parece que elas vão sendo colocadas de lado. As dores vão aumentando. Aí vai para a empresa, arruma um emprego que não é o melhor, do ponto de vista que o cara pensa que não é o melhor. Porque se eu tiver empregado, eu devia dar graças a Deus todos os dias. Aliás, a minha Bíblia diz que se eu tiver o que comer, que como investir, eu tinha que ser feliz. Mas as pessoas que dizem que são filhos de Deus estão sempre felizes, porque elas não conhecem a Deus e a sua palavra, então elas não deixam Deus operar na sua vida. Elas querem viver do seu próprio jeito. Por isso que são sempre doentes, magoadas, problemáticas. E aí a gente começa a reclamar porque não ganha bem no trabalho, porque não é bem visto, porque não é recompensado. Vem para a igreja, a mesma coisa.
Eu tinha que ser, eu sou filho de Deus, eu sou príncipe, eu tenho direitos. A gente não consegue entender nada, irmãos. Aí adoece. E chega um momento que isso vai nos prejudicando de uma forma que a gente não consegue mais ter um bom relacionamento com ninguém, às vezes nem conosco mesmo. Dizia para esse grupo de pessoas que as piores conversas que nós podemos ter são aquelas que temos conosco mesmo. Quando eu fico falando comigo, porque eu vou me envenenando com as minhas falas. Quando eu não falo para ninguém, eu falo para mim mesmo. O meu veneno vai penetrando em mim, vai me deixando azedo. Muitas vezes isso acontece conosco, queridos. E a gente se vê doente, enfermo na alma. E a única forma de tratar é deixando Deus operar. É muito fácil a gente subir aqui e cantar, levantar a mão, orar, as pessoas no lugar chorar. Aqui é um ambiente para isso. Eu quero ver na sua casa, no seu dia a dia, você dizer: Deus, eis-me aqui, trabalha em mim, eu sou o barro, pode mexer. A gente não faz. Então o texto que nós lemos, ele conta um momento que muitas pessoas podem ler esse texto e não enxergar nada, mas ele falou profundamente comigo alguns anos atrás. Obrigado, Ciro, Deus abençoe. Você trouxe um salgadinho para mim, Ciro? Ele traz um copinho, não traz uma comida, nada. O que é isso, rapaz? Eu vou ser mais um magoado aqui, chateado. Então Deus falou muito profundamente comigo nesse texto alguns anos atrás. Eu queria compartilhar com você. Houve um tempo de fome em Israel, um tempo difícil, 3 anos de fome. Aí Davi é o rei mais próspero, o mais proeminente da história de Israel. Davi estranha aquele momento e ele vai falar com Deus. Um homem de Deus consulta a Deus: Senhor, o que está acontecendo conosco? Deus fala com ele que eles estavam sendo penalizados, porque nos dias de Saul quebrou uma aliança de paz. Josué fez uma aliança com o povo gibeonita de que não iria destruí-los, que eles poderiam viver em Israel em paz. E quando Saul assume o reinado, com medo dos gibeonitas, porque eles eram descendentes dos amorreus, Saul tentou exterminar, matar todos, e sobrou alguns. Quando esse Davi ouve Deus falar: olha, tem uma aliança que foi quebrada, você precisa reparar isso. Davi vai aos gibeonitas, pede perdão a eles, fala com eles. E a resposta dos gibeonitas foi: olha, a gente não resolve isso com ouro, com prata, não tem como você reparar esse dano. Mas nós queremos 7 homens da casa de Saul, porque ele era sanguinário. Ele tentou nos exterminar, matar a todos. Davi não pensou 2 vezes, irmãos. Davi olhou: tem descendente de Saul? Tem. Separa 7. Pegou 5 filhos lá de Merate e 2 filhos de Rispa. Ele só poupou a Mefibosete porque era filho de Jonatas, e ele tinha uma aliança com Jonatas. Então ele entregou os 7 homens e eles são mortos, são enforcados. Os filhos de Merate e Adriel, parece que não tinha muito coração, eles nem aparecem mais. Mas a Rispa, que era concubina, talvez a amante do Saul, uma mulher de coração mãe. Rispa pega os corpos dos seus filhos, coloca sobre uma penha, uma rocha, uma pedra, estica um pano ali, coloca os corpos dos meninos lá, dos 2 rapazes, e ela passa a velar aqueles corpos. Ela não deixava ninguém se aproximar nem de dia nem de noite. Os animais não podiam chegar perto, as aves de rapinas não podiam chegar. E ela fica ali vários dias, acompanhando aqueles corpos que vão se decompondo, sendo comido pelos bichos, cheirando mal, e ela do lado. Pensa quanto prejuízo teve para a saúde emocional de Rispa, porque morreu os filhos dela, a dor é imensa, mas agora ela fica todos os dias olhando para os corpos e vendo eles se destruírem todos os dias e não pode fazer nada. O relacionamento dela com os familiares acabou, porque ninguém queria ficar do lado da mulher que está cuidando dos defuntos. Você pensa que os vizinhos foram ficar com ela velando os corpos? Você sabe que uma das coisas tristes é quando a gente vai enterrar alguém e você vai para o cemitério e olha do lado e não tem ninguém, os seus parentes não estão lá, seus amigos não estão. Uma pessoa que você ama partiu.
E todo mundo tem um motivo para não ir no cemitério. Não é o lugar mais bonito do mundo, eu sei disso. Mas, meu irmão, se tem uma hora que alguém precisa da gente, é nesse momento. Ele não precisa que você fale nada com ele, nem que você ore por ele. Ele só quer te ver lá, saber que ele não está sozinho. É a dor às vezes que a gente olha em volta e não tem ninguém. A Rispa estava assim, ela está lá, sozinha, olhando para os corpos dos filhos, os restos. E cai chuva e vem sol, chuva, sol, anoitece, amanhece, a mulher está ali. A Rispa deixou de viver, irmãos. A vida dela acabou. Alguns de nós vivem como a Rispa. Alguma coisa deu errado na vida da gente e nós não conseguimos enterrar. Nós ficamos em cima daquele negócio a vida toda, reclamando. Eu tinha uma vida boa, olha, eu podia sair, eu ia, entrava onde eu quisesse, eu jantava no restaurante bom, eu ia para o shopping, eu ia. Esse tempo passou, enterra, senão você adoece. Eu tinha um emprego bom, eu ganhava bem, eu viajava para lá, para baixo, para cima, para baixo, avião. E hoje? Hoje eu estou desempregado, meu irmão. Viva o hoje, o ontem acabou. Tem gente que está vivendo no passado, e adoecendo os outros que estão ao seu redor. A gente vai morrendo e matando os outros junto. Quantas pessoas vivem isso? Eu fui pregar numa igreja bacana demais, aqui no Parque Cruzeiro. E todo ano o pastor daquela igreja me ligava no início do ano, falava: pastor João, eu precisava de 2 ou 3 datas que você possa esse ano para estar conosco. E todos os anos davam as datas para ele ir lá. E naquele dia pela manhã, naquele domingo de manhã, eu entrei, como sempre tinha um diácono, um homem alto, um senhor de idade, um rosto sempre fechado, duro, ficava na porta da igreja. Ele recebia a gente: bom dia, a paz, mas era muito seco. Eu já estava indo ali há uns 3 anos, eu já o conhecia, mas ele sempre foi muito distante. E naquele dia eu preguei sobre esse texto aqui. E eu pregando ele lá em pé, na mesma posição dele, sempre, reto. Eu preguei, terminou o culto, uns 40 minutos de ministração. Quando ia terminar, antes de eu sair para o altar, ele veio de lá. Eu acho que ele era tesoureiro da igreja, alguma coisa assim. Porque todas as vezes que eu terminava de pregar, ele vinha com o envelopinho e põe no meu bolso. Aí ele veio com aquele envelopinho, botou no meu bolso, me abraçou, me beijou chorando. Falou assim: pastor, eu estou nessa igreja há 61 anos. Eu comecei aqui criança. E faz mais de 50 anos que eu estou doente aqui, porque me feriram. Eu não fui embora, mas eu nunca mais fui feliz nesse lugar. E hoje Deus me curou. Como é que você pode passar 40, 50 anos num lugar doente? E certamente adoecendo outros. Porque o seu descontentamento está ferindo pessoas ao seu redor que você nem liga, não quer nem saber. Às vezes é assim que nós estamos, irmãos, e as pessoas vão adoecendo. A Rispa deve ter vivido uma vida boa, enquanto foi a concubina do rei. Tinha que ela precisava para sobreviver bem. Mas quando o rei morreu, ela não foi tratada como esposa, ela foi tratada como a outra. Ela foi jogada de lado. Os filhos dela eram considerados bastardos, eles não eram filhos legítimos. E agora nem os filhos ela tem mais. Ela olha para a sua vida e parece que tudo que ela fez não teve valor nenhum, e olha para os seus filhos mortos. Ela imagina: que vale a vida para mim agora? O que tem mais para mim? E ela senta do lado dos 2 corpos que vão se degradando, se decompondo dia após dia. Aquele cheiro ruim, os bichos vão aparecendo, e ela está lá, a vida dela para. Será, queridos, que nós não estamos em cima do morto há muito tempo? Só que a gente não tem parte da nossa vida que morreu,
e que nós não enterramos, já está cheirando mal, incomodando outras pessoas e a gente não percebe, e a gente não toca a vida para frente, a gente não cresce, não tem alegria. De vez em quando eu vejo alguém falar assim: o nosso culto tinha que ser mais alegre. Como o culto mais? O culto só pode ser alegre, porque o culto é a Deus, não se cultua homens, irmãos. Você não veio aqui para ser consumidor, sentar aí e ficar esperando que o pastor pregue uma mensagem boa, que o grupo cante uma música bacana. Você veio para adorar o Deus vivo, todo-poderoso, o Santo de Israel. Nós não somos consumidores, entendeu isso? A igreja dos nossos dias é a igreja do entretenimento. Ela vem oferecer algo e as pessoas sentam para consumir. Eles não saem de casa pensando: hoje eu vou adorar a Deus. Porque se você vem adorar a Deus, não te importa nada que acontece ao redor. Eu não quero saber se desafinou. Eu vim adorar a Deus. Quero saber se o cara leu o texto e gaguejou. Não importa, eu vim adorar a Deus. Mas nos nossos dias não, é tudo consumidor. A gente vem consumir. E a nossa vida que era para ser uma bênção, um presente de Deus, Ele nos deu algo especial. A gente vai juntando, colocando do lado os nossos fracassos, as nossas derrotas, e vão tornando derrotas de estimação, onde a gente fica ali toda hora, olha e fala assim: mas se não tivesse dado isso aqui errado, talvez eu estivesse em tal lugar. Se aquilo não tivesse... Meu irmão, passou, toca a sua vida para frente. Já falei para os meus irmãos, meu pai não enterrou minha mãe até hoje, gente. Meu pai tem 86 anos, minha mãe morreu com 57. Minha mãe não viu o Luquinhas, Lucas tem 23 anos, ela não conheceu Lucas. Depois que a minha mãe morreu, todos os finais de semana eu vou no meu pai está lá no mesmo lugar, ele está triste, ele não sai de casa, ele não vai em lugar nenhum. Ele nunca foi na praia, ele não passeia. Um dia eu falei para ele: pai, eu vou para Minas, você quer ir comigo? Vou, filho. Meu tio morava lá em Conselheiro Lafayette. Eu fui, levei ele em Lafayette, deixei lá e fui para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte no mesmo dia, ele ligou: filho, você já está voltando? Para mim pegar, trazer de volta. Eu falei: não, pai, eu vou ficar 2 dias aqui. Eu falei: vou ter que ficar 2 dias aqui. 2 dias, pai. E eu falei com ele há muitos anos atrás: pai, só precisa tocar a vida para frente, casa, pai. Não. Ele tem umas casinhas de aluguel, pai, larga isso aí, vende, vai viver. Não, filho, eu cuido aqui, deixa eu rebocar, deixa eu construir uma nova. A gente não consegue enterrar os nossos mortos, irmãos. A gente não consegue tocar a nossa vida para frente. Alguma coisa deu errado e você, ao invés de Deus seja louvado, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, não, você fica olhando para trás e falando: Deus, por quê? Fulano deu certo, ciclano deu certo, eu não. A gente vai adoecendo, o pior, que a gente vai infernizando a vida de quem está ao redor. A gente vai adoecendo os outros. Quantas pessoas, irmãos, vivem isso, não conseguem entender nada. E alguns problemas que nós enfrentamos, não foi nem nós que causamos. Olha só, durante o reinado de Saul, de Davi, houve uma fome. Por que teve fome? Porque o Saul que matou, não foi a Rispa. Ela não matou ninguém, ela não fez nada de errado. Mas ela perdeu os filhos porque outra pessoa errou. Entenda, algumas coisas vão dar errado na sua vida e não tem a ver com você às vezes. Não foi você. Mas nesse mundo nós estamos inseridos num contexto que alguém faz uma bobagem lá e vai respingar na nossa casa. Então nem tudo que deu errado na sua vida é porque você falhou. E às vezes a gente fica se culpando e deixa de viver. Não precisa entender o que chama perdão. Quando o Senhor Jesus veio, Ele veio em carne. Jesus é conhecido como filho de Davi, porque como homem Ele morreu. Para como homem pagar o preço, o sacrifício de sangue. Ele não morreu como Deus, Ele morreu como homem. Enfrentou nossas lutas para nos dar uma nova oportunidade de vida, irmãos. E a gente fica desperdiçando.
Todos os dias era para você acordar e dizer: Deus, obrigado por mais um dia, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome de Jesus. Eram para a igreja do Senhor ser o povo mais feliz da terra, era para a gente contagiar onde passa, com um sorriso, com alegria, com um cântico novo. É isso. Um cântico de louvor, de adoração ao nosso Deus, como diz o salmista. Era isso que tinha que estar nos nossos lábios. Mas às vezes a gente está deixando os nossos lábios ser usados para murmurar, para reclamar, e a murmuração vai nos afastar do reino. Foi por causa da murmuração que não entrou ninguém que saiu do Egito na terra prometida. Murmuradores, eles podiam até ser santos. Aí o cara, você sabe, o que chega primeiro no culto, é o que mais faz isso, faz aquilo, vai morrer no deserto. Por quê? Por causa da murmuração. Deus quer falar conosco, amados, de alguma maneira. A gente precisa aprender. A mulher está lá, e se deixasse, até hoje, Rispa estava lá, tinha morrido lá dos filhos, mas alguém teve misericórdia da Rispa, e foi falar com Davi. Olha só, verso 11: quando Davi tomou conhecimento do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, então Davi foi pedir. Olha só, a Rispa, ela começou um movimento, porque os ossos de Saul e de Jonatas estavam lá. Os habitantes da outra cidade lá, de Jabes de Gileade, tinham roubado os ossos, eles estavam com os ossos. Ninguém enterrou da maneira também correta, porque Saul era rei, tinha que ser honrado. Mas a Rispa, quando ela se move, Davi vê o que ela está fazendo. Davi foi lá pedir autorização para retirar os ossos do Saul e do Jonatas, e ele traz e junta com os ossos dos 7 enforcados, e ele vai fazer um sepultamento digno. O que é isso? Davi está resolvendo o problema da Rispa. Se você não consegue enterrar seus mortos, vou enterrar para você, porque você precisa voltar a viver, Rispa. Sabe, irmãos, tem coisas que a gente precisa que alguém faça até por nós. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, porque você não dava conta. A sua oração não dava conta, o seu jejum não dava conta, a sua leitura da palavra não dava conta, o seu dízimo não dá conta. O que dá conta é o sangue de Jesus. É só Ele, amados. Nós às vezes somos muito soberbos. A gente pensa que nós... Não, irmão, você não sabe, eu tenho uma vida de santidade. Só isso aí já tem lepra. Quando você começa a pensar assim, já era. Nós somos dependentes de Deus, dependentes. Aí o Davi vai lá e toma os ossos dos rapazes e enterra, mostrando que a gente tem que enterrar os nossos mortos para tocar a vida, irmãos. Não é possível que a gente viva em cima de derrotas do passado, de fracassos, de coisas que não deu certo. E outros não são nem dos fracassos, é do sucesso, porque fez sucesso lá atrás e acha que a vida inteira já pensou que negócio. Por que o homem, você viu o homem o homem vai sair de casa? O que faz o abençoado do homem? Ele põe uma calça jeans, uma camiseta preta, sem figura em geral. A mulher, 2 horas na frente do espelho, arruma o cabelo, e penteia, e maquiagem, e não sei o que nos cílios, e batom e tal, e unha, e olha para a bolsa, e olha para o sapato. Aí depois de 2 horas ela sai lá fora e pergunta para o marido: estou bem? Aí quando ele pensa em responder, ela volta, já sabe que não está. Ela torna a vida dela difícil. Para o homem é simples. Ela fala: o cara sai com a camisa do time dele, ele está feliz. Pode ter certeza que ele está feliz, mesmo que esteja com a camisa do time dele. A gente adoece com coisas que era para ser para nós motivo de alegria. Então a pessoa fez sucesso em uma área, e agora o sucesso passou, porque é normal, ela entra em depressão. A gente não sabe viver nem com a vitória, nem com a derrota. É muito complicado isso, gente. Dias atrás eu vi lá um youtuber famosíssimo, suicídio. O que é isso? Não sabe conviver com a vitória, com sucesso, as pressões que o sucesso traz. A gente tem dificuldade com tudo. E era, amados, para a gente viver uma vida tranquila. Jesus disse que nós deveríamos viver um dia de cada vez. Para cada dia basta o seu mal. Não precisa levantar a mão, só para você perguntar: quem vive assim? E se mentir não vai para o céu. É assim, a gente não consegue. Hoje, que dia que é hoje? Dia 1º de fevereiro.
Aí você pensa assim, dia 9 tem que pagar a prestação do carro. Meu Deus, ai Jesus, e agora que o dia não chegou ainda? A gente já começa a morrer hoje. Nós temos muita dificuldade, irmãos. Davi foi lá e resolveu o problema daquela mulher. Estou pedindo a Jesus para resolver o nosso problema, para Ele nos ajudar a enterrar os nossos mortos, querido. A gente precisa tocar a vida para frente. Amém? Nós precisamos viver, precisamos caminhar, gente. E às vezes a gente fica só olhando para o passado. Semana o pastor falou assim comigo: Pastor João, passei lá na frente do tempo que vocês ficavam ali no Jardim Nordeste. Rapaz, bonito, hein? Você que reformou lá, hein, pastor? Falei, foi. Falei, mas você gastou um dinheiro? Eu falei, gastei, mas eu fiquei muito feliz por isso. Mas ficou lá, pastor. Eu falei, eu sei. Mas eu não fiz para o prédio, eu fiz para Deus. Aí ficou me olhando assim, porque a gente é linguaruda até para quando faz as coisas boas para Deus. Reclama. Não, você gastou tanto dinheiro à toa. À toa? Você acha que quando eu dou minha oferta aqui foi à toa? A gente não entende nada, irmãos. Nada. Seria à toa se o cara falasse assim, ó: vamos consagrar a água, e você vai tomar a água, e você vai trazer a sua oferta. Você é um mentiroso, sem caráter. Não existe água consagrada que cura ninguém. A água que nos cura é a água da vida, chama Jesus Cristo. Mas a gente gosta de ser enganado, a gente gosta dos papagaios aí, entendeu? Nós precisamos, irmãos, olhar para frente. Eu gosto do texto, quero ler com vocês. Filipenses capítulo 3. Eu sou apaixonado com os seus textos de cor, mas a gente precisa ler a Bíblia. Eu gostei, pastor Antônio Carlos, vir aqui, eu vou ler o versículo ímpar, você lê os par. Para você ler a Bíblia também. A gente precisa ler a Bíblia de vez em quando, sabe, irmãos? Faz um bem que você não imagina. Filipenses capítulo 3, verso 12 em diante, diz assim, ó: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira. Porém, se alguém em algum aspecto pensa de forma diferente também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, nós caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Amém? Paulo está falando que Cristo é o maior dos ganhos. E está falando assim, não, você não pode ficar olhando para trás, para o passado. Você tem que olhar para frente. Nós temos um alvo. O nosso alvo é o Senhor Jesus. O nosso alvo é a vida eterna em Cristo Jesus. A minha morada não é aqui. Nós estamos de passagem, mas a gente fica pegado com o que tem aqui, o tempo todo sofrendo, porque as coisas deram errado aqui, onde a gente deveria olhar e falar: Senhor, um dia eu vou estar contigo. Nós precisamos andar para frente, irmãos. Andar para frente. Manter o nosso coração curado. Abençoado. As pessoas continuam olhando para a igreja, esperando uma resposta diferente da igreja. Eles não querem ver a igreja cantante, esvoaçante, a igreja que dança, que parece... como que chama aquele pessoal quando está dançando, que fica pulando? Parece umas coisas esquisitas. Não, eles querem um povo de Deus, que olha para a palavra de Deus e fala assim: isso aqui, ó, é o meu guia de fé, é por aqui que eu caminho, é no que está escrito aqui que eu creio. Eles querem uma igreja que não fala mal dos outros, que não usa a rede social para atacar ninguém, para fazer piada. Eu nunca vi, irmãos, um padre católico fazendo piada da igreja dele. Mas eu vejo um monte de crente fazendo piada de crente, fazendo piada da Bíblia. A gente não respeita nem a própria palavra de Deus.
Você não vai ver os afrodescendentes fazendo piada do culto deles, não. Você tem temor, tem medo. Mas a gente não teme a Deus o suficiente para ser firme na palavra. Nós precisamos ter uma alma curada, queridos. Nesse tempo de tanta doença da mente, é o janeiro branco, as empresas tudo fazendo tratamento lá com as pessoas, doença da mente e tal. A NR1 que vai tratar dos riscos psicossociais, um monte de gente afastada no INSS, o E-Social dando conta de milhares e milhares de afastados. Entre eles, se você for ver a população lá, 50% de crente. Por quê? Porque não crê no que está escrito na palavra. Porque a gente assiste os cultos como consumidor, não vem para viver a palavra que está sendo pregada. Quando termina aqui, eu quero pensar que alguém vai durante a semana pensar no que foi pregado, vai meditar no que foi dito. O culto é disponibilizado na internet. Duvido se você assiste. Eu sei que a maioria não assiste porque aparece o número de visualizações lá, e quem visualizou. Então a gente não consegue, mas ver o TikTok, todo mundo vê. As dancinhas ridículas, todo mundo quer olhar. Nós não temos tempo para Deus. Nós compartilhamos as coisas dos outros, mas as nossas não. Aonde está nosso apego às verdades da palavra de Deus? O que fazer, queridos? Será que nós vamos continuar com os nossos mortos do nosso lado? As coisas que não deram certo na sua vida, você vai deixar sempre ali? Para estar olhando todo dia como um testemunho, dizendo, está vendo? Não dá nada certo para mim. Ai, Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Ah, meu Deus do céu. Ainda bem que o Senhor é misericordioso, hein? Senão ele mandava um raio, pum! Torra! Miserável. Amados irmãos, às vezes nós não temos condições de enterrar os nossos próprios mortos. Nós precisamos de ajuda para curar nossa alma. Então eu quero te dizer, se você não dá conta e precisa, tem medicação para isso hoje. Psicólogo é de Deus, o psiquiatra também. A medicação pode ser usada a serviço do reino. Aconselhamento pastoral é de Deus. E as pessoas arrebentam tudo e não pedem conselho para o pastor. Fala com os amigos, fala com os colegas. Vive de fofoquinha. Mas não fala, pastor, estou precisando de uma palavra. Nunca alguém precisou aqui fazer, pastor, eu preciso de aconselhamento. Nem que seja 5 horas, já fui 4 horas da manhã na casa dos outros. Nunca deixei de ir. Mas quando você ouve, é porque conversou com fulano, com ciclano, não é? E o seu pastor faz o que ele? Aí adoece, dentro da igreja. Aí você fala assim, mas o que está vendo? A igreja está adoecendo? Eu diria, a igreja não. A igreja é a igreja do Senhor, ela é viva. Ela é poderosa. Às vezes adoece a pessoa que não se sente parte da igreja, que não se coloca embaixo de autoridade da igreja, e ela diz assim, eu vou resolver sozinho, e não resolve, tá? O rei era Davi. A mulher pediu ajuda para Davi, não pediu não. Davi, mas ela está mal. Essa mulher está com problema, Davi, ela está lá cultivando os ossos dos filhos. Davi não pediu licença para rispa, ele foi lá, pegou os ossos e enterrou. Ô, irmão, deixa eu te falar uma coisa, Jesus nunca vai pedir licença para entrar na sua vida. Mas ele é educado, ele bate na porta. Ele está interpretando errado o texto. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Todo mundo quer ter um Salvador. As pessoas querem ter o Jesus que é o chefe do RH, que abre porta de emprego. O Jesus que é casamenteiro. Mas para mim ele é o Senhor. Ele é Senhor de tudo e de todos. Então diante de Jesus eu não tenho vontade própria. Ele é o Senhor da minha vida. Essa é a dificuldade de muita gente na igreja. Eles entendem Jesus como Salvador, mas nunca como Senhor. Porque ser submisso ao seu Senhor significa que a sua vontade foi colocada de lado, para que a vontade dele prevaleça. A minha oração nessa manhã é que Deus, mais uma vez, invada a nossa vida.
que Ele invada a sua vida sem pedir licença, que Ele chute a porta e entre, trazendo cura, trazendo salvação, meu irmão, trazendo mudança. Porque às vezes a gente não está com coragem sequer de levantar a cabeça para dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, olha eu aqui, Senhor. Fui pregar numa igreja lá em Guarulhos. Os meninos foram comigo. Marivaldo foi, Rosângela foi, Valdir foi também, Gilson, o Ciro. Cheguei na igreja, amados, igreja bonita, né? Estava lá. Eu fui conversar com o pastor. Ele falou: pastor, eu posso ter 2 minutos com você? Preciso de um aconselhamento. Vamos, sentei com o pastor. Aí a esposa dele entrou lá e deu um tapa assim na mesa. Falou: pastor, dá uma palavra a esse homem, dá uma injeção de ânimo nele e tal, tal. E ela falou com um pouco de dificuldade na voz e saiu. Aí ele falou para mim, na hora que ela saiu: pastor, tem câncer na garganta, pastor. Um câncer raro e a gente já lutou em todo lugar, não tem como resolver. Aí eu conversei com aquele homem, orei com ele, saí. Quando eu saí, sabe o que essa mulher estava fazendo, irmãos? Dançando no louvor, dançando. Aí os irmãos lembram, tinha uma pessoa de cadeira de roda, ela pegava a cadeira de roda, dançava com o cara da cadeira de rodas, rodando a igreja, feliz da vida. A mulher com câncer terminal. Aí eu fui para lá pregar, falar de Deus para eles, voltei de lá impactado. Meu Deus do céu, como a gente precisa melhorar, como nós precisamos de quebrantamento, de vontade de servir a Deus. Para mim a pregação daquela mulher, de andar, de dançar daquele jeito ali, falei: Jesus, é isso que a gente precisa. Enterre os seus mortos, meu irmão, enterra. Está dando errado as coisas, enterra isso, toca a sua vida para frente, clama a Deus todos os dias. O Senhor é contigo, Ele não mudou, Ele continua o mesmo de ontem e hoje permanece para sempre, amém? Às vezes nós ficamos sempre reclamando que a nossa vida está dando errado, e Deus está falando assim: eu estou contigo, rapaz, eu estou contigo. O que está dando errado na sua vida, filho? Você já parou para pensar o que deu certo? Quanta coisa já deu certo. Já parou para pensar quanta coisa linda Jesus já fez na sua vida? É isso que nós precisamos fazer, queridos. Dizer: Senhor, obrigado pelos meus dias. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Vamos colocar de pé. Hoje é culto de ceia, irmãos. Nós vamos participar da ceia. Você só tem o direito de participar da ceia porque Jesus morreu no seu lugar. É uma morte substitutiva. Ele substituiu você e a mim na cruz. O sangue foi derramado por nós. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, não vou deixar vocês sozinhos nunca. Até a consumação do século estarei convosco. Então eu quero te dizer: você não está sozinho. Pare de reclamar. Pare de falar: eu estou só, ninguém veio aqui, não sei o quê. Não, você não está sozinho, não. O nosso Deus continua o mesmo, amém? Rispa, o que aconteceu? Os meninos morreram, Davi. E eu estou aqui cuidando deles, estava, daqui aos ossos deles. Vou dar um enterro digno para eles. Vou enterrar junto com o rei. Eles são filhos do rei Saul, com honras de príncipes. E você, Rispa, toca a sua vida para frente. Quem morreu foi eles, você não morreu não. Irmão, se alguma coisa deu errado, enterra hoje. Toca a sua vida para frente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Pai. Tem áreas da nossa vida problemáticas, Pai, áreas que nós não conseguimos dar conta. Nós passamos alguns aqui por fracassos marcantes, Pai, outros por vitórias tão grandes que não consegue esquecer o tempo que viveu bem. Mas o tempo passou, tanto o tempo da derrota quanto o tempo da vitória, e nós estamos num novo tempo, um tempo contigo, um tempo com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, cura, Senhor, os nossos sentimentos. Quem entrou aqui, Senhor, com problemas na alma, Senhor, quem entrou aqui com problemas emocionais, Senhor, relacionais, que o Teu Santo Espírito que em nós habita, possa promover cura nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, cura os nossos relacionamentos, cura a nossa maneira de pensar, Pai, os nossos olhos, que poderiam ser bons para enxergar tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, e muitas vezes nós só estamos enxergando o que nos falta. Nos dá uma visão espiritual, Pai, da realidade.
Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã. Senhor, abençoa esse povo, essa igreja. Abençoa a nossa nação, Pai. Nós precisamos parar de reclamar da empresa, do governo, reclamar do tempo, reclamar de tudo. Nós precisamos viver dando graças a Deus por tudo, por todas as coisas. Enchei-vos do Espírito Santo, é o que diz a tua palavra em Efésios 5:18, dando glórias a Deus todos os dias, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor com todo o vosso coração. Essa tem que ser a vida do cristão, Pai, uma vida de louvor, de adoração a Deus, de glorificar o nome de Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Abençoa a vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, que ao participarmos da ceia nesta manhã, Pai, nós possamos receber em nós vida, uma vida abundante, uma vida marcante, Pai, que o Senhor possa nos transformar de glória em glória. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que haja cura no nosso meio, para aqueles que porventura não puderem estar conosco nesta manhã, a irmã Suzana que está com a sua família hoje num evento especial, a vida do Júnior, Senhor, de Gisele, que estão em casa, o Júnior está se recuperando da cirurgia, que o Senhor possa abençoá-los da mesma maneira, Pai. Porventura alguém que faltou, não pode estar conosco, o Senhor possa estar curando, restaurando, abençoando, Pai. É o que nós te pedimos, oramos a Ti, no nome glorioso, poderoso, maravilhoso, de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, queridos? Não adianta você ficar juntando fracassos, marcando no caderno tudo que deu errado, fazendo fotografias das coisas erradas, nem das boas. Mas eu tive tanto sucesso. Teve, não guarda o sucesso, foi bom, é para viver aquele momento. Agora é um outro momento. Viva conforme o Senhor te permite viver. Amém? Se nós entendermos a santa palavra de Deus, irmão, se nós não formos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, nós seremos o povo mais curado e mais feliz do universo. Amém? Deus abençoe, pode sentar. Pastor Nelson. Tá, ele falou que queria falar um pouquinho aqui. Pode sentar, amados, nós vamos ministrar a ceia. Amém? Aleluia, Deus é bom. Pastor Antônio Carlos. Pastor Nelson. Pastor Nelson vai dar uma palavrinha com a gente primeiro, antes da ceia. Aleluia. Jesus é bom, gente. Você vai subir essas escadinhas. Pastor, eu já subi aquela escada que quase me leva